Olá, gente. Meu nome é Lucas, sou um dos coordenadores do grupo Tinta Vermelha, vinculado à Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de vídeos que vão servir como relatoria para as reuniões do grupo de estudos que nós estamos promovendo esse semestre de Introdução à Obra de Karl Marx e mais especificamente voltado para o livro 1 de O Capital. A minha relatoria vai ser referente à bibliografia do primeiro encontro, que são os prefácios e pós-fácios de Marx e as primeiras duas sessões do primeiro capítulo do livro 1 de O Capital. Então, eu vou começar falando um pouco já entrando diretamente no conteúdo dos textos, vou falar um pouco focar no prefácio e no pós-fácios, a primeira e segunda edição alemã, respectivamente, e depois vou entrar no capítulo 1 do Capital. Nos prefácios e pós-fácios eu escolhi focar só nesses dois, não tanto nos outros, porque os outros são mais curtos, e eu acho que nesse tem alguns pontos bastante interessantes que eu quero ressaltar e que talvez ajudem na compreensão do resto da obra. Então, no prefácio à primeira edição alemã, Marx ele já começa falando o objeto dele de investigação, e ele faz uma comparação bastante interessante aqui sobre como apreender esse objeto de investigação. Então ele diz: o que pretendo nessa obra investigar é o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. Esse é o objeto dele. Então esse é um livro sobre o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. Onde está essa comparação que eu falei com a física aqui? Ele diz logo antes: o físico observa processos naturais, em que eles aparecem mais nitidamente e menos obscurecidos por influências perturbadoras, ou, quando possível, realiza experimentos em condições que asseguram o transcurso puro do processo. Então, o Marx está falando, olha, tanto no estudo dos processos físicos, quanto aqui, que ele está estudando, no caso, um modo de produção, umas relações sociais, relações econômicas, eu estou observando um objeto, independentemente de mim, que está colocado na própria realidade e que eu tenho que aprender mentalmente. Então, uma ressalva que eu acho interessante se fazer já aqui no começo é que, apesar dessa comparação com a física, Marx não está colocando uma espécie de método a priori de apreensão do objeto. Então, para usar as palavras aqui do José Chazin, num texto que está na nossa bibliografia complementar, chamado Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica, se por método a gente entende uma concepção a priori, uma concepção mental, uma espécie de arranjo subjetivo que a gente impõe às coisas, então, nesse sentido, não há método em Marx. Como assim? Isso quer dizer que se, na verdade, eu crio antes um esquema mental que eu uso, que eu aplico às coisas, não é isso que Marx faz. Marx está colocando a primazia no objeto estudado. Então, assim como um físico tem que observar processos naturais que estão colocados fora dele e que, independentemente dele, do mesmo modo, a entender o modo de produção capitalista é algo que existe independentemente da minha subjetividade. E a tarefa do cientista é simplesmente aprender mentalmente, categoricamente, algo que está colocado na própria realidade. Então a gente tem essa primazia do objeto. É o que eu estou estudando que determina o modo pelo qual eu vou aprender essa coisa. Porque a apreensão é meramente a exposição de algo que está colocado na própria realidade. Então, apesar dessa comparação com a física, a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que o Marx então está se valendo de uma espécie de método científico, de uma espécie no sentido de fórmulas que ele concebe de antemão e que ele aplica às coisas e que poderia valer tanto para a realidade natural quanto para as relações econômicas. Não é disso que se trata. O que ele está falando aqui é que, assim como um físico tem que aprender objetos colocados na própria natureza, o cientista econômico, por assim dizer, mas não é a expressão que ele usa, que o cientista que quiser aprender o modo de produção capitalista vai estar aprendendo algo que existe fora dele, independentemente dele, que ele tem que expressar na sua objetividade. Mas aqui ele também coloca um outro comentário bastante interessante, que ele diz que o físico
ele tenta observar os fenômenos naturais na forma mais pura possível. Ele tem que eliminar as influências que perturbam o objeto de estudo dele e que podem, por assim dizer, afetar o resultado dele, que podem criar um resultado que não diz respeito ao objeto que ele está estudando propriamente. Segundo Marx, o mesmo tem que ser feito no estudo das relações econômicas. Mas aqui a gente tem uma dificuldade, e é que ele já aponta em alguns parágrafos no parágrafo anterior, que eu vou ler aqui. Porque na análise das formas econômicas não podemos nos servir de microscópio nem de reagentes químicos. A força da abstração deve substituir-se a ambos. Quer dizer, diferentemente de um processo de investigação da realidade natural, eu não consigo isolar o fenômeno que eu quero estudar. Na realidade social eu não tenho como fazer um experimento de laboratório. O que eu vou ter que fazer então para eu poder isolar as categorias que eu quero analisar? Eu vou ter que me valer de abstrações. E como assim abstrações? Bom, abstrações mentais. Mas ainda que sejam abstrações mentais, elas dizem respeito a algo que está colocado na própria realidade objetiva, independentemente da minha vontade. O que acontece é só que eu não tenho como literalmente isolar isso de influências perturbadoras. Então a dificuldade que se me apresenta é que eu estou diante de um todo concreto, mas para aprender esse todo concreto eu tenho que ser capaz de, para poder compreender as categorias que nele estão colocadas, operar por abstrações. Eu tenho que abstrair de elementos colocados nessa concretude para eu compreender as categorias mais abstratas. Eu ainda vou voltar nesse tópico quando eu falar do pós-fácil da segunda edição alemã, sobre essa questão, por assim dizer, metodológica, ainda que fique claro, um método que não é um arranjo a priori da subjetividade, mas por hora eu vou tratar de outros pontos do prefácio à primeira edição alemã. Porque quando ele fala aqui dessa questão de eu ter que remover as influências perturbadoras para eu tentar ver o objeto de forma mais pura, ele diz que é por isso que a Inglaterra aparece como exemplo, como ilustração em diversos momentos ao longo do livro. É algo que a gente vai inclusive perceber na leitura ao longo do semestre. A Inglaterra aparece frequentemente como ilustração. O que não quer dizer que o livro se restringe a uma análise do capitalismo inglês do século XIX, ou capitalismo industrial. Eu acho interessante que isso seja ressaltado, porque é uma crítica comum de ser feita a Marx, né? Que Marx escreveu um livro que trata, vale só para o capitalismo do século XIX, valia só para a época do tal do capitalismo industrial, vale só para o capitalismo inglês, mas não é disso que se trata. A Inglaterra aparece como exemplo porque ela é o lugar em que o capitalismo, segundo Marx, se desenvolveu de forma clássica, é a expressão que ele usa. Então, na qual as categorias próprias do modo de produção capitalista, e esse é o objeto de Marx, o modo de produção capitalista enquanto tal, e não uma ou outra de suas conformações concretas. Mas na Inglaterra, por ter se conformado de modo clássico, é a sociedade em que as categorias próprias do modo de produção capitalista aparecem de modo mais evidente, ainda que, claro, não seja o único país nos quais essas categorias aparecem, mas nos quais ela aparece de forma mais evidente e daí servir de ilustração em vários momentos do livro. O Marx opõe o caso inglês ao caso alemão, e quem acompanhou nosso grupo no semestre passado deve se lembrar que Marx é bastante crítico da sociedade alemã, a qual ele trata como uma sociedade anacrônica, uma sociedade na qual coexistem elementos da velha sociedade feudal e da nova sociedade capitalista. E daí justamente esses elementos da velha sociedade que continuam vivos na sociedade alemã, ainda que ela se conforme de modo capitalista, essa mistura faz com que a Alemanha seja um país em que a gente não tem essa conformação clássica, e daí a gente tem esses vários elementos perturbadores que fazem com que as categorias do modo de produção capitalista se encontrem, por assim dizer, mais enterradas, menos claras. Daí a Inglaterra, em que isso não acontece, ser utilizada como exemplo na maior parte do livro, o que novamente
não quer dizer que é um livro sobre o capitalismo inglês do século XIX. É um livro sobre o capital, o que caracteriza o modo de produção capitalista enquanto modo de produção capitalista. Já entrando então no conteúdo do pós-fácil, a segunda edição alemã, Marx aqui, o que eu quero ressaltar aqui é que o Marx também tem uma discussão que eu acho bastante interessante sobre a relação entre o desenvolvimento capitalista como um todo, mas principalmente na Inglaterra, e os descaminhos da economia política clássica. Então Marx diz que na época em que a sociedade burguesa, os antagonismos classistas ainda não estavam plenamente desenvolvidos, isso foi uma época na qual foi possível o desenvolvimento, o estudo imparcial no seio da economia política clássica. Então Marx ele é bastante elogioso dos autores da economia política clássica, como, por exemplo, Adam Smith e David Ricardo. Vai falar que são autores que se preocuparam em entender no que consiste a sociedade burguesa. E isso justamente porque, à época, as relações ainda não estavam tão maduras na Inglaterra. Como ele diz aqui, a luta de classe ainda estava somente em estado latente. E é interessante ressaltar que Marx fala aqui em estudo imparcial, que ainda estava viável nessa época. E claro, alguém poderia objetar, ora, mas como é que o Marx está aqui sendo um elogioso de estudo imparcial, se ele próprio defende uma determinada posição diante da realidade? Não é mistério para ninguém que Marx é um comunista que defende a supressão das relações sociais capitalistas. Tanto que no próprio prefácio, Marx diz que existe uma classe cuja missão histórica é o revolucionamento do modo de produção capitalista e a abolição final das classes. Essa classe é o proletariado, está nesse mesmo pós-fácil. Então como é que fica isso? A gente tem que se atentar aqui ao fato de que Marx, ao falar em estudo imparcial, a questão aqui é outra. A questão é que é de busca pela verdade. Marx está falando que nessa época do Smith, do Ricardo, da economia política clássica, o estado latente das lutas de classes fazia com que ainda fosse possível a busca pela verdade, que é o que Marx quer aqui, entender a essência do modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista enquanto algo objetivo. Essa pesquisa ainda era possível na Inglaterra na época da economia política clássica. Ela se torna inviável depois. Por quê? Porque, segundo Marx, a gente passa por uma série de processos históricos, por exemplo, o desenvolvimento industrial, o advento dos antagonismos classistas e a conquista do poder político pela burguesia em países como Inglaterra e França. Para quem quiser mais detalhes sobre isso, eu recomendaria dar uma olhada nos textos do Marx sobre a França, os mais famosos, como por exemplo as lutas de classe na França e o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, nos quais o Marx vai descrever justamente o processo pelo qual, ali em 1848, a burguesia finalmente conquista para si o poder político nesse país. E a gente tem, pela primeira vez nesse contexto, um embate direto e aberto entre classes sociais, entre a burguesia e o proletariado. O proletariado tenta tomar o poder na França ali em junho de 1848 contra a burguesia e é massacrado. E esse série de processos, segundo Marx, dessa consolidação da burguesia como classe dominante, vai ter consequências no estudo da economia. Segundo Marx, a economia, a partir de então, vira a pura e simples apologia da dominação burguesa. Então aqui para de ser interessante para os economistas burgueses a busca pela verdade. O que interessa é simplesmente fazer apologia da dominação burguesa. Segundo Marx, isso não estava presente em autores como Smith e Ricardo. Smith e Ricardo estavam preocupados em compreender a realidade da sociedade capitalista. E eles não interrompiam a investigação diante de uma contradição, porque seria uma contradição própria da sociedade capitalista. Então, por exemplo, Ricardo é o autor que não vê problema em falar, isso tanto Smith quanto Ricardo, na verdade, não vê problema em falar que existem interesses antagônicos entre trabalhadores e capitalistas. Segundo Ricardo, a única causa de aumento do lucro é o rebaixamento do salário. A gente vai ver que o Marx não concorda com essa posição. Mas, segundo Ricardo,
essa é a única causa de rebaixamento do salário, é aumento do lucro e vice-versa. Motivo pelo qual a gente tem aí duas classes, burguesia e trabalhadores, capitalistas e trabalhadores, que têm interesses antagônicos. O mesmo acontece no Smith, então eles identificam essas contradições na sociedade burguesa e eles não se incomodam em afirmá-las, porque a preocupação deles era entender em que consiste a sociedade capitalista. E por fim, para concluir essa parte sobre os prefácios e pós-fácios, eu acho interessante voltar a essa questão do método, uma vez que ela retorna no final do segundo pós-fácio, quando Marx está respondendo um crítico de sua obra, um crítico russo, mas que, ainda que seja um crítico, Marx reconhece que ele entendeu bem seu método. Daí ele citá-lo aqui como uma descrição do que ele vai chamar de seu método dialético. Lembrando, um método que não é algo que eu imponho às coisas, mas um procedimento por meio do qual eu apreendo algo que está colocado na realidade objetiva. E aqui eu vou querer fazer algumas observações sobre essa questão do método a partir dessa discussão de Marx com seu crítico russo. Primeiro, Marx traz aqui nessa citação do crítico, que mais uma vez ele escreve como ele fala que é uma boa descrição do seu método dialético. Ele traz essa citação na qual seu crítico diz que, segundo Marx, cada formação social tem suas próprias leis, tem suas próprias categorias, tem seu próprio modo de funcionamento, por assim dizer. Então, contra, por exemplo, a posição de um Malthus, que acha que existem leis universais sobre a população, a posição de Marx seria que não, cada formação social tem sua própria lei da população. Então, de modo mais geral, cada modo de produção capitalista tem suas próprias determinações, que não se confundem com as determinações de modos de produção anteriores. E cada modo de produção também contém em si o germe de sua própria dissolução. Então Marx investiga também como é que no modo de produção capitalista existem certas possibilidades de suprimir o modo de produção capitalista. Isso é uma posição bastante crítica aos economistas burgueses, uma vez que eles, mesmo na época clássica, na época não apologética, costumavam tomar o modo de produção capitalista como um modo natural de organização social. Então, categorias como mercadoria, valor, divisão do trabalho, mesmo na época de economistas como Smith e Ricardo, que nós já vimos aqui que Marx é bastante elogioso quanto a eles, mesmo nessa época, você tinha essa tendência de tratar essas categorias como se fossem naturais, como se fossem os modos naturais de organizar as sociedades humanas. A posição do Marx é que não. Essas categorias vigem em modos de produção específicos. E essa vigência termina com a supressão desse modo de produção. Então Marx está investigando as categorias que regem o modo de produção capitalista e tem que ter em mente então que em um contexto em que já não existe o modo de produção capitalista, também as categorias já não funcionam para explicar a organização social. Então essa é uma primeira observação. A gente viu que o Marx opera por abstrações, e essas abstrações estão colocadas são componentes da própria realidade, de uma determinada organização econômica. E essa organização econômica ela tem uma vigência histórica limitada. Cada modo de produção que existe historicamente, ele tem suas próprias leis. Então essa é uma primeira observação. Uma segunda observação, e aqui eu vou ter que me valer não só desse pós-fácil, mas vou ter que complementar com alguns trechos de um texto anterior do Marx chamados Grundrisse, que foram os primeiros esboços do Capital que ele escreve no final da década de 50. O Capital é publicado somente, a primeira edição é publicada em 1867, então quase 10 anos depois da finalização desses primeiros esboços. Então eu vou ler aqui um trecho do pós-fácil da edição alemã do Capital e vou conjugar ela com um trecho dos Grundrisse. Marx diz: deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua forma do modo de investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria e seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno.
Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Isso tem a ver com essa questão metodológica no sentido que a gente tem aqui o meio de realizar as abstrações, por assim dizer, o caminho que eu tenho que percorrer com essas abstrações, e esse caminho a gente está vendo aqui que ele é, na verdade, uma espécie de ida e volta. O que isso quer dizer? Eu vou trazer aqui os Grundrisse. Marx fala ali que a investigação de uma determinada ordem social, ela vai começar pelo concreto, pelo que tem de mais concreto nela, de mais imediato, de mais visível imediatamente. E Marx diz que no caso das relações sociais, esse concreto vai ser a população. Mas vai falar, a população não faz sentido, ela não pode ser compreendida se eu não entendo, por exemplo, as classes das quais ela se compõe, se eu não entendo a divisão do trabalho. Então eu não posso simplesmente olhar a população e começar a descrever a realidade. Os vários elementos dos quais se compõe a população têm que ser justamente decompostos. E como que eles vão ser decompostos? Eu já falei aqui, não tem como eu fazer o experimento no laboratório no qual eu isolo os elementos da população. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que abstrair. É um processo mental. Eu tenho que decompor os diferentes elementos dessa categoria concreta que é a população e chegar até a categoria mais simples e mais abstrata. Eu tenho que então abstrair cada vez mais e achar aquilo que tem de mais elementar na sociedade burguesa. Uma vez tendo feito isso, o modo de exposição vai ser o caminho oposto. Então, o modo de investigação vai ser esse, mediante o qual eu decomponho os diferentes elementos, as diferentes categorias da sociedade burguesa por meio de abstrações. E o modo de exposição vai ser o caminho inverso. Eu parto da categoria mais simples e mais abstrata e vejo como ela se desdobra, como ela se relaciona com as outras categorias da sociedade burguesa, até a gente voltar para o mais concreto. Eu volto para a população, mas a população agora, isso eu estou parafraseando Marx, já não é um todo caótico, mas um todo rico, algo que eu consigo compreender uma vez que eu entendi como se entrelaçam as diferentes categorias da sociedade burguesa. E aqui cabem também algumas observações. Primeiro, Marx está tomando aqui o modo de produção capitalista como algo consolidado. Então esse movimento categorial não é um movimento histórico. Marx não está aqui fazendo uma gênese histórica do modo de produção capitalista. Ele está vendo como, uma vez consolidado o modo de produção capitalista, as suas categorias se relacionam umas com as outras, como é que elas se entrelaçam. Então, isso ele diz aqui contra Hegel, uma vez que, segundo ele, Hegel parte da ideia abstrata e vê esse movimento da ideia como o movimento da própria realidade. Eu não vou entrar aqui nesse debate Marx-Hegel, não é um debate simples, não acho que tem que comentar nisso num grupo de introdução, mas é bom deixar claro que Marx está o modo de exposição de Marx ao longo do livro não é uma história do capitalismo. Isso é algo que nos Grundrisse aparece de modo bastante claro quando ele diz: seria impraticável e falso, portanto, deixar as categorias econômicas sucederem umas às outras na sequência em que foram determinantes historicamente, a sua ordem determinada, ao contrário, pela relação que tem entre si na moderna sociedade burguesa. Claro, aqui é bom ressaltar que, por vezes, ao longo do livro, nós vamos ter descrições históricas, mas não são essas descrições históricas que guiam a exposição do livro como um todo. Se você for olhar a sequência dos capítulos ao longo da obra como um todo, a gente vai ver que não é uma sequência histórica. Novamente, o movimento aqui é o que parte do mais abstrato, do mais simples, ao mais concreto. E qual é esse ponto de partida mais abstrato e mais simples? Marx adianta já no prefácio à primeira edição, e é com esse elemento que ele começa a exposição já no capítulo 1. É a mercadoria. O elemento mais simples no qual se encarna a riqueza na sociedade capitalista é a mercadoria. Ela é o elemento celular, ou como ele diz no prefácio,
ou a forma elementar de conformação da riqueza, que é como ele começa o capítulo 1. Então, feitas essas observações sobre os prefácios e pós-fácios do livro 1 de O Capital, eu vou então tratar agora das seções 1 e 2 do primeiro capítulo. Bom, como eu já havia adiantado, o capítulo 1 ele começa pela forma elementar de conformação da riqueza da cidade capitalista, a mercadoria. E aí então ele começa a aprofundar e buscar então justamente o que caracteriza a mercadoria. Ele vai tratar inicialmente dois elementos. O primeiro ele vai chamar de valor de uso. Ele vai falar o que é o valor de uso da mercadoria. A mercadoria tem valor de uso uma vez que ela é um objeto útil, algo que satisfaz determinadas necessidades humanas. Então, por exemplo, se um sapato é vendido como mercadoria, ele tem uma determinada utilidade. Ele serve para que eu possa me calçar. Um casaco, se for uma mercadoria, pode ser usado para eu me vestir. Então, isso é o valor de uso da mercadoria, diz respeito à concretude dessa mercadoria. Ela já é algo que envolve a análise das mercadorias específicas, das mercadorias enquanto objetos úteis, objetos concretos. Então, desde que algo satisfaça uma necessidade, esse algo pode ser uma mercadoria. Claro, a gente vai ver mais tarde, não necessariamente algo que tenha uma utilidade é uma mercadoria. Não é porque algo tem valor de uso que esse algo necessariamente é uma mercadoria. Mas no modo de produção capitalista, e para falar da mercadoria, a mercadoria tem que ter um valor de uso. Nem todo valor de uso é uma mercadoria, mas toda mercadoria é um valor de uso. A mercadoria precisa ter uma determinada utilidade para ela ser mercadoria. A gente vai ver isso com mais detalhes ao longo do semestre, porque a produção capitalista é uma produção de mercadorias e mercadoria é algo que a gente compra para vender. Só que para que eu consiga vender algo, esse algo tem que ser útil para outra pessoa. Então, justamente por isso, a mercadoria tem que ter um valor de uso. Algo interessante se ressaltar, duas observações. Primeira, o valor de uso não precisa ser necessariamente algo, por exemplo, sem o qual o ser humano não subsiste, por exemplo. Claro, ela pode ser isso também, ela é isso também, mas não necessariamente ela é só isso. Marx diz que a mercadoria é o que pode satisfazer não só as necessidades do estômago, mas também da imaginação, da fantasia. Então, se por um lado eu posso, por exemplo, transformar a água em uma mercadoria, em algo que eu posso comprar e vender, e algo sem o qual o ser humano não subsiste, por outro lado, por exemplo, objetos de luxo podem ser também mercadorias, sabe? Então, um filme da Marvel é mercadoria. Então, o valor de uso que se encarna aqui na mercadoria não precisa ser algo sem o qual o ser humano não subsiste, desde que tenha alguma utilidade, desde que seja um objeto do qual eu consiga fruir de algum modo. Isso caracteriza o valor de uso, então. Mas a segunda observação que eu acho interessante é que Marx não se coloca, então, a investigar os diferentes valores de uso que podem se encontrar na sociedade capitalista. Isso não é objeto de estudo e não é isso que te dá a diferença específica do modo de produção capitalista. Então, o que caracteriza o modo de produção capitalista, nesse grau da exposição, nesse grau abstrato da exposição, não vai ser quais as mercadorias são vendidas, quais os valores de uso são mercadorias. O que interessa é notar aqui que a mercadoria vai ter que ser algum valor de uso, ela vai ter que ter alguma utilidade concreta, vai ter que ser fruída de algum modo. Claro, e aqui é importante ressaltar, alguns economistas vão parar nisso. As mercadorias são valores de uso e não interessa os valores de uso. Nesse grau da exposição, Marx não se interessa por valores de uso específicos. Mas logo a gente vai ver que o que dá a especificidade do modo de produção capitalista é que existe um valor de uso específico que se torna mercadoria nessa sociedade, que é a força de trabalho. A força de trabalho é um valor de uso específico sem o qual a gente não consegue entender a acumulação de capital. Mas, nesse grau da exposição, que a gente está aqui no mais simples, no mais abstrato, isso ainda não nos interessa. Nos interessa entender que toda mercadoria é um valor de uso. Claro, de novo, nem todo valor de uso é uma mercadoria.
mas toda mercadoria, um dos polos da mercadoria é sua dimensão de valor de uso. Então, a outra dimensão da mercadoria é valor de troca. E aqui Marx ainda está se valendo de expressões que já estavam presentes na economia política clássica. Se no valor de uso a gente tinha como essencial ali a qualidade, né, o objeto concreto que satisfaz necessidades concretas, no valor de troca eu tenho a quantidade. Ele diz respeito, então, à proporção na qual diferentes valores de uso se trocam. Mercadoria é justamente algo que é produzido para troca. E para eu ter troca, eu tenho que trocar determinado objeto em determinadas proporções. Então eu não simplesmente troco, por exemplo, um sapato por um casaco, mas eu troco uma determinada quantidade de sapatos por uma determinada quantidade de casacos. É isso que caracteriza o valor de troca. Mas Marx não não interrompe nesse nível da economia política clássica, porque cabe então entender qual que é o fundamento por trás dessa possibilidade de troca. Porque se eu consigo trocar diferentes valores de uso, é porque eles têm que ter algo em comum que justamente permite essa troca. E justamente não pode ser o valor de uso, porque eu só troco valores de uso por valores de uso diferentes. Eu não vou trocar um sapato por um sapato igual. Eu posso trocar um sapato por um casaco, ou mesmo trocar um sapato por um sapato diferente. Mas eu não troco o mesmo objeto, eu não troco um objeto por ele mesmo. Então os diferentes valores de uso têm que ter alguma propriedade por trás deles, tem que ter uma espécie de denominador comum que sirva como unidade de troca. Então eu poderia fazer a analogia aqui com a física. Ora, se diferentes objetos têm um peso, se eles podem ser comparados, por exemplo, em quilogramas, é porque eles têm alguma propriedade em comum que permite isso. Do mesmo modo, por trás então do valor de troca, por trás então dessa possibilidade de trocar objetos por proporções diversas, eu tenho que ter alguma substância, por assim dizer, em comum. Marx vai identificá-la no trabalho. Ele vai falar que o trabalho então é a medida do valor. Então, por trás do valor de troca, eu tenho o valor. Cada mercadoria tem um valor, e por ter um valor, ela pode ser trocada por outras mercadorias. E, como eu falei, esse valor é medido pelo trabalho. Trabalho aqui entendido de modo abstrato. Eu vou voltar a isso já que é mais tarde, porque a seção 2 é justamente sobre isso. Então, é uma determinada quantidade de trabalho que determina o valor das mercadorias. E trabalho aqui enquanto dispêndio de força humana, então no sentido mais amplo e mais abstrato da coisa. Então, se por um lado eu vou ter, para produzir um sapato, eu tenho que ter um sapateiro, eu tenho que ter um processo de produção específico que permita que eu produza o sapato. Do mesmo modo, se eu vou fazer um casaco, eu tenho que ter um processo de produção específico que produza esse casaco, um processo de produção ligado ao alfaiate. Mas o que tem por trás tanto do processo de produção do casaco quanto do processo de produção do sapato é que nos dois casos é um processo de produção. Nos dois casos eu tenho trabalho. Claro, eu tenho trabalhos distintos, de tipo distintos, que produzem valores de uso distintos. Mas são trabalho, do mesmo modo, são dispêndios de força humana. Enquanto dispêndios de força humana, eles são medida do valor. E claro, enquanto medida do valor, é algo que tem que então ser medido, é algo que diz respeito à quantidade. Então o trabalho enquanto medida do valor é uma determinada quantidade de trabalho, que o Marx diz que é medido em horas. Então é em virtude é porque o processo de produção de um determinado objeto gasta tantas horas de trabalho, é isso que vai permitir que se meça o valor desse objeto. Então, se o processo de produção, se o trabalho que produz o casaco gasta o dobro do tempo de trabalho necessário para produzir um sapato, o valor do casaco vai ser o dobro do valor do sapato, porque ele gasta o dobro de tempo de trabalho para ser produzido. E claro, alguém poderia objetar, então se o trabalhador for mais devagar, se ele for mais preguiçoso, e o processo de trabalho demorar mais, então isso vai encarecer a mercadoria dele. E Marx traz aqui um novo elemento para entender isso. Ele vai falar que não. Porque esse processo de trabalho, esse tempo de trabalho
que serve de medida do valor das mercadorias, é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dessas mercadorias. Então a gente tem que ter em vista aqui o determinar um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade. Então, forças produtivas aqui é uma expressão bastante famosa de Marx, diz respeito à capacidade humana produtiva, no sentido mais amplo da coisa, que não envolve simplesmente desenvolvimento técnico e tecnológico, mas envolve isso também, mas, por exemplo, o grau de desenvolvimento da ciência, o grau de desenvolvimento da educação, qualquer fator que permita aumentar a capacidade humana produtiva, que permita aumentar a capacidade produtiva do trabalho, a produtividade do processo de produção humano. Então, as forças produtivas de uma sociedade tomadas então como um fator aqui na medida do valor, elas fazem com que seja o tempo médio que uma determinada sociedade requer para a produção de uma mercadoria, que seja o que permite, o que garante a medida do valor dessa mercadoria. Então, se numa dada sociedade o desenvolvimento das forças produtivas faz com que se gaste, em média, 5 horas para produzir um sapato, eu estou jogando um número só como exemplo, se um determinado sapateiro produz um sapato em 10 horas, o dobro disso, ele vai ter que vender sua mercadoria por um valor correspondente a 5 horas, porque esse é o tempo médio, esse é o tempo socialmente necessário para a produção dessa mercadoria. Então, não, o fato de um trabalhador específico, de um produtor específico demorar mais que a média para produzir a mercadoria não encarece a mercadoria dele, porque o valor se mede pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dessa mercadoria. Já entrando na segunda seção, Marx ele aprofunda algo que ele, na verdade, já havia adiantado na primeira seção, que diz respeito ao caráter do trabalho representado nas mercadorias. Ele vai falar que tem um duplo caráter, né? Esse é o título da segunda seção. Então a gente viu que as mercadorias elas possuem um valor de uso e que, para produzir um valor de uso específico, eu preciso de um processo de produção específico, um processo de trabalho específico. Então, para produzir linho, eu tenho que tecer o linho. Para produzir um casaco, eu preciso de um alfaiate que faça esse casaco. Para produzir um sapato, preciso do sapateiro. Eu tenho, então, processos de trabalho bastante específicos que produzem cada um desses valores de uso específicos. Marx chama esse processo de trabalho de processo de trabalho útil ou trabalho concreto, a depender da tradução. Então, trabalho útil ou trabalho concreto é o trabalho que produz valores de uso. Então, como a gente viu, para produzir valores de uso específicos, eu preciso de um processo de trabalho específico. E como eu também já adiantei, o valor de uso não é específico do modo de produção capitalista e não é específico, então, de uma sociedade em que a riqueza se conforma na forma da mercadoria. É possível valores de uso sem mercadoria. E Marx vai falar, olha, na verdade, qualquer forma de sociedade eu tenho que ter produção de valores de uso, porque em toda forma de sociedade eu preciso ter trabalho de um outro tipo, na medida que por trabalho que se entende o processo de mediação entre ser humano e natureza, por meio do qual, então, o ser humano modifica a natureza e, ao modificar a natureza, ele satisfaz suas próprias necessidades. O que ele faz ao modificar a natureza, então, é trabalho. E o que ele produz com trabalho são valores de uso. Então, esse trabalho, por meio do qual o ser humano intervém na natureza independentemente da forma social, é trabalho útil, é trabalho concreto. Então, o trabalho concreto, por mais que exista na forma social capitalista, ele não é específico dessa forma social. Ele, na verdade, é necessário a qualquer forma de sociedade e ele é, então, uma espécie de substrato necessário de qualquer forma social e, por isso, um substrato necessário também da sociedade capitalista. E aqui cabem algumas observações. Uma é que, então, Marx está deixando bem claro que
o trabalho não é a fonte de toda a riqueza. Essa é uma frase que muitos gostam de atribuir a Marx e da qual ele, na verdade, é bastante crítico, tanto aqui no Capital, quanto num texto bastante famoso que se chama Crítica do Programa de Gotha. Ele diz que se o trabalho é o pai, a terra é a mãe da riqueza. Quer dizer, porque não basta ter trabalho para produzir valores de uso, eu preciso modificar a natureza. E isso, como eu adiantei, independentemente da forma social. Então, independentemente da forma social, eu tenho trabalho útil que produz valores de uso e que para isso ele precisa intervir na natureza para produzir riqueza. E a segunda observação é que, uma vez que isso é comum a toda forma social, e inclusive a capitalista, não é possível produção mercantil, não é possível produção de valor, que como a gente viu é a outra dimensão, o outro polo que caracteriza a mercadoria, é impossível sem valor de uso. Então, se algo é produzido sem valor de uso, ele não pode ser vendido como valor. Então, algo não tem valor se não tem valor de uso. É interessante porque é uma objeção que você acha assim, a Marx em discussões mais, por assim dizer, não muito rigorosas. Então, há quem diga, então se eu queimo a pizza, essa pizza queimada tem um valor maior que a pizza não queimada, porque a pizza queimada tem mais tempo de trabalho. Ou se eu começar a cavar um buraco, e esse buraco então ele tem tempo de trabalho, então ele tem um valor. Não, porque ele tem que ter valor de uso. Sem valor de uso, não existe valor. O outro caráter do trabalho, então, como eu também já adiantei, é o trabalho abstrato. É o trabalho, então, como o nome já indica, né, ele é abstrato. Ele abstrai dos diferentes trabalhos concretos, dos diferentes trabalhos úteis. Então, se para produzir linho eu preciso da tecelagem, e para produzir um casaco eu preciso da alfaiataria, o trabalho abstrato, ele justamente ele abstrai desses caráteres específicos, desses processos de produção específicos, e toma tudo como simplesmente dispêndio de força humana, como trabalho independentemente do caráter concreto, do caráter útil que ele tome. Então não interessa que linho seja produzido pela tecelagem e casaco pela alfaiataria, uma vez que, do ponto de vista do trabalho abstrato, os dois são produto do trabalho humano, dispêndio de força humana. E claro, como eu já adiantei, isso diz respeito à medida dos valores das mercadorias. Então, o que interessa no trabalho abstrato é o aspecto quantitativo da coisa, é uma determinada quantidade de tempo de trabalho, independentemente do caráter concreto desse trabalho, que vai servir como medida do valor. E é interessante notar aqui, então, como Marx retoma o tópico das forças produtivas e do desenvolvimento das forças produtivas. Como eu falei, o desenvolvimento das forças produtivas remete ao desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho, ao desenvolvimento das capacidades humanas. Então, se eu tenho desenvolvimento das forças produtivas, se eu tenho desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho, eu com isso desenvolvo a nossa capacidade de produção de valores de uso. Eu consigo produzir mais valores de uso em menos tempo. E qual a consequência disso para o trabalho abstrato, no que diz respeito a essas reflexões sobre o trabalho abstrato? Ora, se eu consigo produzir mais em menos tempo, quer dizer que cada mercadoria específica vai requerer um tempo de trabalho menor para ser produzida. Então, o trabalho abstrato contido nessa mercadoria vai ser menor, e com isso o valor dessa mercadoria vai ser reduzido. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, ao mesmo tempo que permite uma maior produção de valores de uso, justamente porque a capacidade produtiva do trabalho aumentou, ela, ao contrário, reduz o trabalho abstrato contido em cada mercadoria e, com isso, reduz o valor dessas mercadorias. Então, eu acho que isso conclui o que seria necessário falar sobre essa seção 2 do livro 1 do Capital. E na reunião seguinte a gente vai terminar o capítulo 1 e com isso as reflexões vão ficar mais completas. A gente vai ver que não basta simplesmente falar em tempo de trabalho como medida do valor para entender a troca mercantil. Porque a gente não troca uma mercadoria por outra, ninguém sabe, a gente não pensa,
essa minha mercadoria tem tantas horas de trabalho, eu vou trocar ela por uma outra que também contém tantas horas de trabalho. A gente não faz isso. A gente vai ver que é necessária uma outra mercadoria que sirva somente para expressar o valor das demais e com isso permite que a gente coloque elas em relação. Essa mercadoria vai ser o dinheiro. Mas com isso eu já estou adiantando um ponto que não é da nossa primeira reunião, que não é o que eu estava querendo apresentar aqui para vocês, já está fora das sessões 1 e 2 do capítulo 1 do Capital. Então, é isso. Qualquer dúvida, então, a gente continua essa discussão então, na reunião do grupo de estudos. Obrigado.